Olá, vamos então ao último vídeo. Vai ser basicamente resolução de exercícios, certo? Bom, a primeira. Assinale a alternativa que apresenta elementos químicos com o mesmo número de elétrons. Alternativa A. Fluoreto, flúor, cloro, bromo. Esse menos como expoente indica a presença de um elétron a mais do que o átomo do seu estado natural, que é aquele equilíbrio entre partículas positivas e negativas. Bom, para resolver essa questão, a gente vai precisar da tabela periódica. Então, vamos comparar o fluoro, cloro e o bromo. Aqui, ó. Bom, como cada um tem um elétron a mais, em vez da gente considerar 9 elétrons, a gente vai considerar 10 para o flúor, 18 para o cloro e 36 para o bromo. Bom, já dá para perceber que eles não têm o mesmo número de elétrons. Então, não é essa. B. Lítio mais, sódio mais, potássio mais. Esse mais como expoente indica que estes elementos têm um elétron a menos. Bom, com isso vamos voltar à tabela periódica e analisar. Lítio, em vez de ter 3 elétrons, terá 2. Sódio, em vez de ter 11, terá 10. E o potássio, ao invés de ter 18, ao invés de ter 19, terá 18. Bom, não tem o mesmo número de elétrons. C. Flúor menos, sódio mais, magnésio 2 mais. Bom, flúor menos, ou seja, mais um elétron, fica com 10. Sódio mais, tira um elétron, fica 10. Magnésio mais 2, tira 2 elétrons, fica 10. Achamos a alternativa. Nem precisa analisar as outras. Segunda. Na tabela são apresentadas informações das quantidades de algumas partículas subatômicas para os íons X2- e A2+. A tabela então. Partícula X2- tem 16 partículas positivas e 18 negativas. Partícula A2+, tem Y como partículas positivas e 18 como cargas negativas. Bom, como esse A2+ é um indicativo de ter 2 elétrons a menos, Y só pode ser 20. Ok? Porque ó, se a gente tiver 20 cargas positivas e 18 negativas, no total a gente vai ter 2 cargas positivas a mais. Esse é mais ou menos o raciocínio. Bom, então sabemos que y é igual a 20. A pergunta. Nesta tabela, o nome do elemento x e o valor de y são, respectivamente... Bom, a gente já determinou que y é igual a 20, então só sobra b e a c. Agora, o nome do elemento x. Para isso, a gente precisa saber qual é o número de prótons, que aqui está disfarçado como partícula positiva. Bom, então x tem 16 como número atômico, que é o número de prótons. A tabela periódica, onde tem esse elemento, número de prótons, número atômico, é o enxofre. Então, achamos a alternativa certa, que é aí. 3. Cite duas consequências que os postulados de Dalton causaram no âmbito da estudo da matéria. Eu já tinha escrito minha resposta, eu vou só fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Mas
fica a critério de vocês se vocês querem aceitar essa como a resposta para escrever ou não. Bom, seguindo adiante. 4. Aqui a gente tem a figura do átomo. Ok. Essa representação aqui tá muito legal não, né? Mas... Aqui. Com relação ao átomo, é correto afirmar que o núcleo é muito pequeno, por isso tem pouca massa comparado ao átomo. Não, a gente sabe que isso não é verdade. Quando foi discutido o modelo de Rutherford, na verdade a gente viu que era justamente o contrário dessa proposição. B. Mais de 90% de toda a massa do átomo está na eletrosfera. Não, basicamente isso aqui é a mesma coisa que está escrito na letra A, portanto é errado. C. Considerando as reais grandezas do núcleo e da eletrosfera do átomo, se comparado às suas representações na figura, o tamanho da eletrosfera está desproporcional ao tamanho do núcleo. Bom, vamos ver. Realmente está desproporcional a eletrosfera em relação ao tamanho do núcleo. Pode ser esta. Vamos a D. A massa do núcleo é bem maior que a massa da eletrosfera, cuja relação fica em torno de 2 vezes. Não, é muito mais do que isso. Então, resposta correta é letra C. 5. Com relação à estrutura atômica e à natureza elétrica da matéria, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o átomo é constituído por um núcleo muito pequeno com carga neutra, contendo prótons e elétrons. É claro. Enquanto os nêutrons orbitam em torno dele, chamados de neutrosfera. Não tem nem discussão, né? Tá totalmente errado. O átomo é uma estrutura contínua na qual prótons e elétrons estariam misturados continuamente como num bolo recheado de passas. Não, a gente sabe que isso não é bem verdade. Basta o modelo de Rutherford para negar essa afirmativa. Terceiro, a massa do átomo está praticamente concentrada no núcleo, uma vez que os elétrons são muito mais leves que os prótons e os nêutrons. Correto. Então, a alternativa é C. Está correto apenas que se afirme em 3. C. 6. Faça a distribuição eletrônica do sódio e do neônio. Aqui eu coloquei o número atômico deles. Lembrando que geralmente a representação é em cima, tá? Só coloquei aqui por conta do Word. E aqui já tá feito, não tem muito segredo não. Bom, é isso.